Boa noite, mulheres maravilhosas! Tudo bem com vocês? Hoje, mais uma convidada super especial, minha queridíssima Patrícia Frois. Vamos esperar ela entrar, ela e a Van. Gente, um segundo que eu esqueci de fechar a porta, eu vou fechar. Gente, quem estiver assistindo essa live no gravado, passa um pouquinho que eu vou receber as convidadas, receber o pessoal aqui pra gente poder começar. A Paty chegou. Oi, oi! Olá, Apareceu! Tudo bom, Paty? olá, Mari, tudo bem? Eu fui aqui buscar água, porque eu tinha esquecido. Quando você falou, gente, espera aí que eu vou ali fechar a porta, eu falei, ai, meu Deus, Vou eu aproveitar. tenho... Eu vou aproveitar e aí começou tudo. Como é que você tá? Tudo bem? Eu também, e você? Quanto tempo? Joia, pois é, a gente não se vê, tem um tempão, né? Deixa eu até Não, colocar esse negócio longe aqui, senão depois a minha cara fica desse tamanho, não. eu Aí também vai, tô muito longe aqui. é, porque. Ah, não, eu já estou aprendendo. Outro dia eu fui tirar uma foto, estava vendo até dentro do olho, de tão perto que estava. E eu tenho mania de falar muito perto. Mas como é que você está? Eu tô bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus com saúde, tudo indo Amém. bem, não fiquei doente, tudo dando Que bom, né? certo, a família também. Isso é o melhor, né? É a melhor parte. Ótimo, com certeza. Porque com tudo que a gente está vivendo, né? A Exato. saúde está cada vez mais, né, aí É, dentro das nossas preocupações. sim. E cadê a Vanessa? Cadê a dona Vanessa? Mas como é que Falconinho, cadê vocês você? fazem live de três? Como é que pode? Então, agora o Instagram ele liberou, né? Aí a gente Ah, fez o é? teste na segunda-feira, agora dá para fazer. Se Uai, você não entrar aí sabia, na não. sua conta, talvez dê para fazer também. Ah, é? Não sabia. Olha só, o Instagram está Então, evoluindo. Porque fiquei antes a sabendo gente só podia sexta-feira. fazer duas pessoas. E pode três, e pode mais de três ou só três? Não, por enquanto só três. Não Eu é, acho que é então o já. que já é alguma coisa, né? A gente faz uma salinha aqui, né? Bate um papo, tá sendo tão Exatamente. gostoso, bom pra gente Ótimo. distrair um pouquinho. Bom, E a Van aí, a tava sem energia hoje. Vanessa, eita, será que ela está sem energia, sem internet? Então, ela ficou sem energia hoje à tarde. Agora não sei. Eu mandei o WhatsApp também, ela não respondeu ainda. Às vezes aconteceu Mas alguma. ela falou comigo, falou assim um pouquinho antes de você e comentou. Mas olha, Laurinha tá aí, minha amiga, um monte de gente entrando. Boa noite, pessoal. Vamos entrando aí para a gente bater papo. Hoje é dia de bater papo, né, Mari? Hoje é dia de bater papo, matar saudade, É, né? exatamente. Levar uma Exatamente. mensagem aí para essas mulheres incríveis, empreendedoras, né? Exato. Conhecer um pouquinho da sua história, né? Que tem história boa aí, né? Ih, mas a história não cabe, não. A pessoa, quando já tem essa idade, a história tem que ser pelo menos umas 5 lives, porque tem que ser por capítulo. É igual assim, a história de, sabe, daquelas mulheres assim que já tem uma trajetória, a minha tem que ser capítulos. Então, se eu começar a contar hoje, eu só acabo semana que vem. Ai, tem história boa pra gente bater papo aqui. Então vamos começando, né? Vamos É, conversando um pouquinho, aí a hora que a van chegar, ela entra. Então a ideia dessa exatamente. live, Paty, é de trazer a história mesmo, né? Trazer os desafios, trazer aquilo que você já conquistou, aquilo que você já passou, né, para estar onde você está hoje. Hoje, né, a gente tem aí você como uma mega referência, não só como profissional, mas também como pessoa, né? Sou muito feliz de ter te conhecido, da gente ter
ficado amigas, a gente ter passado Exato. tantas coisas Sim. juntas, né? Vivido, né, algumas coisas aí juntas. Então é legal as pessoas, embora, né, muitas já te conhecem aqui, tem coisas ainda que a Vanessa chegou. E aí, Van, bora? Tá aí, apareceu aí. Apareceu a Margarida. Pouca gente me conhece, por exemplo, muita gente não sabe que eu sou mineira, né? Olha ela aí. Aê, A gente chegou! tá junta, nem que seja online, mas a gente tá junta. Tanto Já vou tempo. criar um manifesto com esse correio, porque não chegou a sua camiseta e só bandana. Não, Eu não chegou aposto que o nada. Brasil estava louco para ver a Froz de bandaninha. Pois é. Eu vi a Mari tava de bandana, mas a Mari é chique, ela mora em São Paulo, eu moro longe. Aí tudo demora. A pessoa que Quem mora sabe no onde próximo capítulo? eu moro onde ninguém mora, então é assim, demora a chegar. Menina, eu ainda falei, manda o primeiro da Froz. Acho que foi dia 2 ou dia 3. Ah, tem que Mas mandar chega. 15 dias antes, porque aqui é Chega. demorado. Pois é, eu estava contando para a Mari, muita gente não sabe que eu sou mineira, né? Como eu já moro em Natal há mais de 20 anos, então já tenho sotaque, o pessoal fala que eu tenho sotaque de Ivete Sangalo. É igualzinho, né? A pessoa tem uns cabelos igual, dança igual, canta igual também, e fala meio baianado, porque na verdade eu misturei o sotaque mineiro com o sotaque potiguar, então eu tenho um cantado nordestino, né? Exatamente, eu Socorro. Eu moro onde todo mundo passa férias. Só eu Delícia. moro aqui. Todo Falou mundo vem tudo. aqui passar férias, exatamente. Então, por causa dessa mudança, né? E como eu falo muito, eu acabei misturando um pouco o sotaque. E aí muita gente acha que eu sou do Nordeste, mas eu tô no Nordeste, eu, né, gosto muito de morar aqui, mas eu, na verdade, sou mineira e nasci em Belo Horizonte, me formei em Belo Horizonte e mudei para cá em 98, né? Por motivos pessoais, eu vim morar aqui. E aí fiquei. Olha aí o símbolo de Se BH, ó. apaixonou. Essa Olha aqui é a só que igreja da lindo. Pampulha. É a igreja da Pampulha. A região da Pampulha foi onde eu nasci, onde eu me batizei, onde eu me casei. Então, assim, a Pampulha é um símbolo para mim da minha terra, das minhas origens, de onde eu vim, onde eu passei minha infância, onde eu brincava. Então, eu tenho essa foto aqui na minha copa, que na verdade aqui eu estou no meio da sala e cozinha, e eu tenho esse painel aqui para toda hora eu olho e lembro da minha terra. Porque eu sou mineira que não larga as raízes mesmo. Eu nunca Ah, tinha reparado assim nesse fundo, acredita? Adorei. Pois é, e essa foto já tem 20 anos, não, tem 12 anos que ela está aqui, e aí eu não tenho vontade de mudar, só quando ela acabar, mas eu adoro ter referências. A minha casa tem muitos móveis de Minas, tem coisas de Tiradentes, tem móveis que são, né, de madeira antiga, de coisa antiga, de demolição, e tem muito baú. Mineiro adora baú, né? Eu adoro baú, guardar coisa, baú de enxoval. Aí, se você chegar no meu banheiro, tem baú, no quarto também tem. Então, eu sou bem igualzinho o povo de Minas, né? Que gosta de casa, de guardar as coisas, de cozinhar, né? Então, esse lado muita gente não conhece, né? pois é. Mas, mas e aí, conta pra gente como que você entrou na estética, como que você se apaixonou pela estética, como que foi aí a É, seu amor à primeira vista. eu fui diferente da Vanessa. A Vanessa ela foi convivendo com isso, né? Porque ela vivia dentro da clínica. Eu, na verdade, fiz a faculdade de fisioterapia e jamais pensaria em fazer estética durante o tempo que eu estava lá. Eu sempre fui muito da Olha só. ortopedia, eu fiz estágio em esportes, gostava muito da parte de esportes, andava de tênis, ia fazer estágio nos Ah, clubes eu de consigo futebol. imaginar você de tênis. Não Fala dá para a pra minha acreditar turma. nisso. Até hoje, os colegas de sala falam assim: a última área que a Patrícia ia fazer ia ser dermato.
Patrícia era cara de esporte, de cirurgia de joelho, reabilitação de atleta, tudo isso. Isso era a minha cara na faculdade. E aí, quando eu me formei, eu procurei emprego nessas áreas e não consegui, né? Não são áreas fáceis de você entrar assim, apesar de eu ter feito muito estágio, porque eu gostava. E aí, apareceu um emprego na primeira semana na área de neuropediatria. E aí, logo que eu formei, e aí meu emprego durou uma semana. Com uma semana eu estava querendo bater nos meninos de falta de paciência. Aí eu falei, não, essa área não dá, porque você tem que ter muita paciência. Aí saí do emprego, mas assim, como eu precisava trabalhar, minha família tinha uma necessidade que eu realmente entrasse no mercado, que eu trabalhasse, que eu ajudasse, né, nas despesas. Eu também queria ter meu dinheiro, meu carro. Então, eu precisava trabalhar. E aí apareceu um emprego com carteira assinada, que era meu sonho, né? Carteira assinada. Então, o primeiro emprego foi em ginecologia e obstetrícia. Era uma clínica de Olha! ginecologia e eles me chamaram para trabalhar com gestantes, que eu detestava, não era minha área. E eu fui porque o salário era legal, a carteira assinada, e eu comecei a trabalhar lá. E aí uma médica falou, olha, eu estou fazendo um curso de medicina estética, e eu queria montar um setor de estética aqui para trabalhar a gestante no pós-parto. E eu acho que você é muito estudiosa, você gosta, você podia me acompanhar nos cursos. E aí eu não queria, né? Mas já que ela era minha chefe, eu fui fazer os cursos com ela de medicina estética, aprender sobre cosmetologia, sobre os tratamentos. Não tinha nada na época, eu estou falando dos Que anos ano de que foi isso? 1992, imagina. O livro da Elaine saiu logo depois. Aí essa médica comprou o livro e me deu de presente. Falou, olha, saiu um livro de Acho que saiu em fisioterapia estética. 2003 o livro da... Porque a Elaine foi minha professora da faculdade. Não, é porque você é do de dermato. Eu sou da época da É. fisioterapia estética. O livro era branquinho, pequenininho, Ah, chamava não, mas já era Esse é capinha museu, dura. não, isso é velho. O É. livro chamava Fisioterapia Estética. E aí a Cássia, que era a médica, me deu de presente e falou: olha, sua área está crescendo, tem coisas interessantes. E eu gostei do livro, achei o livro sério, interessante, e comecei a estudar. Mas eu te falo que não foi amor à primeira vista, foi necessidade, foi a área que eu encontrei. E, na verdade, como eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, eu comecei a fazer muita coisa diferente, a atuar. Elas lá tinham forno, bandagem fria, e eu falava, meu Deus, isso não serve para nada. Aí tinha aquelas correias que balançavam assim, lembra? Aí eu, não, isso não funciona. E aí eu comecei a fazer ultrassom, cinésio, Eu tratamento acompanhei mesmo. tudo isso. Pois é. Aí, quando eu colocava aquelas mentol, né, aqueles negócios cheirosos lá de mentol para bandagem, eu, não, isso não funciona. Então, eu comecei a criar protocolos que eram baseados no livro e que eu achava que eram bem melhores. Então, logo começou a ficar bem conhecido o serviço e me chamaram para dar aula. Eu formei em 92 e em 94 eu já estava em sala, dando aula. De quê? De fisioterapia estética, que era o que tinha, né? Ninguém trabalhava com isso. E aí, como eu era a única em Belo Horizonte que trabalhava, me chamaram para dar aula. E como eu gosto da docência, eu fui monitora e tudo, eu comecei a ir na faculdade para dar aula. Mas aí eu comecei a sentir o que essa área tinha, né? Porque as minhas professoras que trabalhavam, encontravam comigo, você está dando aula aqui, Patrícia, que legal, o que você está dando? Fisioterapia estética. Ai, você está dando aula disso? Não tinha Gente, uma que coisa melhor. preconceito. Não tinha uma coisa. Você tão estudiosa está fazendo isso. E aí eu comecei a ver que eu tinha entrado em uma área que ou eu tinha que ser a melhor do mundo, e eu tinha que ser melhor que todo mundo. Eu tinha que ser melhor do que os meus colegas da neuro, da orto, de tudo. Porque a minha área era pior. Era assim, o resto do resto, o que ninguém queria fazer, ou que fazia por dinheiro, eu estava exatamente fazendo isso. Então, foi o primeiro desafio que eu encontrei, foi construir, né, uma imagem de que o que eu estava fazendo era sério e que eu era estudiosa, mas eu estava trabalhando com uma área séria, né? Eu não estava fazendo uma área ruim. E isso, olha, por muito tempo foi assim. Não foi sempre assim, nossa, a Patrícia
é doutora, é legal, a área dela é bacana. Não, isso foi muito depois, muito tempo depois. Primeiro, a Patrícia era, assim, aquela pessoa que era estudiosa e depois deixou de ser. Porque no momento que eu abracei a estética, eu virei uma péssima profissional, né? Então, foi um início bem complicado. E quem é físio entende, né? Só os físios entendem o que é que passa, porque até hoje a gente ainda tem um certo gostinho, né? Aquele preconceitozinho ainda existe. Mas é Apesar... bem menor, né, Paty? Não, apesar de quem Nossa, fala assim, agora é assim, é só nem a área que compara. ganha dinheiro, é a área que dá dinheiro, é o povo que está ganhando dinheiro, né, mais fácil, é a área que você pode ganhar dinheiro. Então, mudou o tom. Mas a gente sabe que ainda é a área de quem não estuda, é a área que não tem ciência, é a área que o marketing é muito forte. Então, ainda tem, só que não como era antes. Bom, foi assim que eu comecei. Então, eu comecei a me apaixonar pelo desafio da estética, não pela estética. O desafio de conseguir mostrar que eu poderia estar numa área fazendo uma coisa muito boa, correta, boa, de qualidade, de ciência, e que eu também era uma profissional tão boa quanto os outros, por que não? Só porque eu fui para dermato ou para a estética, né? Então, foi assim o meu início, não foi fácil, não. Eu imagino. Vários desafios, mas isso é construção, né? Às vezes a gente vê a pessoa no patamar que ela está hoje, com as conquistas que ela tem hoje, e não entende que tudo isso vem, né, É, da construção, lá do início, lá de baixo, fazendo escolhas, às vezes sem você querer, né? Você exato. precisa fazer aquela escolha, as coisas vão acontecendo. Eu acho que Nada é do nada. se eu tivesse tido oportunidade de trabalho na ortopedia, eu estaria hoje na ortopedia, porque era a minha paixão, não que eu não goste hoje, né? Eu até hoje acho interessante, mas a vida da gente são as oportunidades e o que você vai abraçando. Se eu tivesse falado, porque muita gente é assim, não vou trabalhar nisso não, eu não gosto. Não, eu falei, eu vou trabalhar, eu vou fazer da melhor maneira. Não é o que eu mais gosto, mas eu vou fazer. E consegui encontrar uma equipe boa, médicos que acreditaram no meu trabalho e que me chamaram, né? Eles eram professores da universidade, então a gente começou a fazer pesquisa já nesse tempo. Imagina, em 94 eu estava fazendo estudo científico já, do jeito que dava, mas eu fazia. Então, eu comecei a ver que a dermato não tinha nada de pesquisa e que eu podia fazer diferente, eu podia fazer algo novo, né? Então, eu acho que tudo isso foram as oportunidades, mas talvez se eu não tivesse feito essa escolha, a minha vida teria sido totalmente diferente, né? Ainda bem, você escolheu Ainda estar bem. Glória a Deus. Pois é. Muito bom. Muito bom. Ô, Ô, Paty, Paty, e pode falar, Jô. Não, pode falar você. Já não, falei eu bastante. acompanhei, assim, né? Eu sei bastante da sua história, a gente já conversou bastante, mas, assim, tem algumas situações que eu vejo que você tem muito para empoderar as outras mulheres, né? Aí não é nem questão do seu crescimento na estética ou não, mas conta um pouquinho a história de como você foi para fora do Brasil, como que Sim. foi isso, né? Eu lembro daquela história engraçada que você teve, você foi na Perrengue. palestra lá fora. Nossa, Porque tanta história engraçada. Eu realmente preciso escrever um livro de tanta coisa que eu já eu passei. super acho. Na verdade, essa história de ir, eu sempre tive vontade de ir, né? Morar fora, estudar fora, trabalhar fora. E nunca tinha saído do Brasil, né? Como eu falei, minha família é uma família simples e não tinha condição. Eu nem estudei idiomas durante a minha vida. Eu fui começar a fazer um curso de idioma. Eu já estava com mais de quase 40 anos. Foi quando eu Eu comecei a lembro estudar disso. espanhol. E aí eu Porque comecei... quem te vê plena, né, palestrando, acha que assim... estudou desde pequenininha. Ela estudou na Maple Bear desde criança, a família dela pagou o colégio nos Estados Sim, Unidos. sim. Ela fez intercâmbio? Jamais, né? Então, Eu gente, sem fiz. desculpa, hein? Sem desculpa, né? Na verdade, não foi nada simples. Eu, na verdade,
tinha vontade de trabalhar fora. E, assim, eu tive uma oportunidade de palestrar na Argentina, porque foi uma coisa meio que a gente agarrou quase a pessoa, assim, a oportunidade. Olha, a gente, né? Eu estava com uma colega, a gente quer fazer uma palestra. E aquela coisa de você ir atrás, mostrar o seu trabalho, mas aí me falaram assim, olha, você tem que palestrar em espanhol, porque o congresso é internacional. E aí, isso era janeiro, eu falei, bom, até setembro eu vou palestrar e vou estar falando espanhol, porque eu tenho tempo para isso. Então, eu matriculei no intensivo, fiz janeiro em espanhol, fiz vários meses de espanhol, e aí foi a minha primeira oportunidade de palestrar. Eu jamais vou esquecer o dia que eu entrei e eu fui palestrar em outro país. Foi na Argentina, mas não interessa, era outro país. Com E eu estava certeza. me sentindo assim, em êxtase, porque eu estava falando outra língua e levando o que eu fazia do Brasil para fora. E aí, o que aconteceu? Isso foi abrindo, porque viram a minha palestra, aí uma professora de uma universidade me chamou, você consegue dar uma palestra lá na universidade? Você consegue dar uma aula na minha pós? E aí o meu espanhol era fraco ainda, eu falei, não, mas eu vou, e aí comecei a estudar, e aí foram aparecendo, né? E o mundo do idioma espanhol é enorme. As pessoas, quantos colegas eu incentivei e já trouxe para o mundo, né, do exterior, falando, gente, você é tão bom, você precisa mostrar seu trabalho lá fora. Então, tem vários, né? Tem o Carlos Varela, a Eneida, vários colegas que eu já estimulei, a Carol, né, lá de Belém, estuda espanhol, Sim, mostra. Carol, filho. Então, assim, mostra seu trabalho lá fora, que o pessoal tem carência de profissional. E o espanhol não é um idioma difícil, então eu comecei a fazer, e aí foi a Argentina, daqui a pouco o Chile, daqui a pouco a Bolívia, daqui a pouco o Paraguai, e a América do Sul toda, e a América Central, aí eu cheguei no México, e daqui a pouco eu cruzei o oceano e cheguei na Espanha. Então, tudo isso através do espanhol. Poxa, um idioma que não é difícil, né, mostrando um bom trabalho. Eu já estava, né, sendo conhecida aqui no Brasil, fazendo palestra, fazendo curso, mas ainda não era tão conhecida e já estava conhecida lá fora. Em 2000, pra você ter uma ideia, em 2004 foi a minha palestra, 2005 foi a minha palestra na Argentina, né? Eu não era tão conhecida no Brasil, mas eu já estava fazendo palestra lá. E a dermatofuncional era como uma bandeira, né? Eu estava mostrando algo que só o Brasil tinha. Então, quando eu chegava e falava para os colegas, olha, a gente trabalha com estética, nós somos fisioterapeutas e trabalhamos com estética, mas como a visão da fisioterapia, como uma atuação interessante, nós temos isso de investigação científica, base científica, as pessoas se encantavam. E aí isso foi abrindo oportunidades, né? Então, de 2005 para cá, eu passei a estar vivenciando o que é trabalhar fora do Brasil, né? E isso virou uma rotina. E já chegou a vez de eu entrar e sair de um país como a Argentina, eu chegar de manhã na imigração, pronta, toda arrumada, toda montada para o congresso. Quando eu passei o passaporte, o homem já olhou para mim assim, o que essa mulher está fazendo? 9 horas da manhã, perfumada, maquiada, né? E aí, você volta quando? Não, eu volto hoje mesmo. Ah, mas como assim? Você vai entrar no nosso país e vai sair no mesmo dia? Né? A que se dedica, né? Tipo assim, o que você faz? Que né? orgulho! Eu acho que ele já pensou que eu fazia tudo que não prestava, né? Porque uma mulher, 9 horas da manhã, toda montada no perfume, arrumada, maquiada, 9 horas da manhã, aterrissando em Córdoba, que foi em Córdoba a palestra. Não, foi em Buenos Aires, não foi em Córdoba, foi em Buenos Aires. E aí o cara falou, não, mas... Aí eu falei, olha, eu estou indo para um congresso, eu fui convidada. Ele tá assim, mas eu não estou entendendo porque você vai embora hoje. Eu falei, porque eu tenho uma palestra amanhã no Brasil, então eu só vou entrar e sair e vou para o Brasil. Mas isso não pode. E aí eu falei, não pode por quê? Uma pessoa não pode vir ao seu país fazer uma reunião de trabalho, né? Aí ele falou assim, homem pode. Homem eu vejo. Tipo assim, homem faz isso. Mas mulher não é normal. Tipo assim, eu acho que você está me escondendo alguma coisa, sabe? Você está vindo fazer outra coisa. Eu falei, olha, tá aí o documento, minha carta convite, o que eu vou fazer, e aí eu aguardo a sua decisão para que eu possa entrar e trabalhar. E
E aí ele carimbou, me deixou entrar, e na hora que eu saí, que foi à tarde, né? Que eu entrei de manhã, aí era uma mulher. E aí a mulher falou assim, por que você está saindo agora, se você entrou agora de manhã? Aí lá vou eu contar toda a história, mostrei o crachá do congresso, que eu ainda estava com ele. Não, eu dei uma palestra, mas eu vou viajar. Mas isso não é uma coisa normal. Assim, sim, não é normal. Ela falou, não é não. Eu falei, mas tem gente que faz isso. Vem para uma reunião e sai. Qual é a diferença? Homem, né? Segundo o moço. E era uma mulher que estava me atendendo, né? Então, assim, isso ainda é algo que não é comum, né? Eu tenho uma rotina, né? Lógico que agora não tanto por causa da pandemia, mas no meu normal, a minha rotina é realmente girar muito em relação a viagens, né? E isso foi a minha experiência no espanhol. Mas como eu sou muito inquieta, né? Em 2013, né? Eu estava lá com meus 42, 43 anos, sei lá, 2013, por aí. Eu resolvi que eu tinha terminado o doutorado, já tinha 5 anos, estava divorciada. E eu queria estudar, eu queria aprender inglês, eu queria ampliar meu universo para o inglês. Mas eu não falava nada, eu era zero, zero, zero. Não tive bom inglês, né, na infância, nunca estudei em escolas de inglês. Ou seja, eu tinha zero, né? Eu sabia ler muito bem inglês por causa do doutorado, mas eu não sabia falar. E aí eu falei, agora eu vou aprender inglês porque eu quero fazer um pós-doc, lá fora. E aí eu fui para... Que orgulho. Eu comecei a fazer intercâmbio, né? Me falaram assim, olha, a melhor maneira de você aprender inglês é morando lá, é vivendo numa família americana e escutando inglês o dia todo. Então eu fiz o curso de inglês, né? Já com os meus 40 e tantos, e fui morar assim, numa família americana. Então eu ia para a escola, eu colocava mochila, eu tinha lanchinho, a minha mãe americana me deixava na escola, me buscava. Você casou lá agora, não foi? Foi, exato. Eles acabaram virando minha família. E ajudaram muito, porque eu tive que aprender muito rápido inglês, porque eu tinha que chegar num nível alto, rápido, porque eu queria fazer o TOEFL para conseguir passar na universidade na Inglaterra, né, de Birmingham, e estudar lá. Então, eu fiz essa trajetória durante 3 anos, indo passar férias. Todo ano eu ia, passava Natal, Ano Novo, férias, e até que eu consegui fazer a prova, né? Na 3ª vez eu fiz o TOEFL, e aí consegui passar, né? Passei assim com a nota, a pior que tem, mas passei. Que é claro, né? Eu não tinha uma base boa, e aí logo depois eu me candidatei ao pós-doutorado e consegui aprovar meu projeto para ir estudar na Inglaterra. Só que eu fui reprovada no inglês, né? Minha nota era muito ruim. E aí eles falaram, não, mas com essa nota não dá para você estudar aqui. Aí eu mandei uma carta falando que, né, eu era de um país muito pobre, que eu era muito pobre, tive uma infância muito pobre. E por isso eu precisava muito desse TOEFL, mas eu não tinha capacidade para uma nota melhor. Mas que eu me esforçaria, né, de aprender, de fazer tudo. E aí eu fui até lá, eles me aceitaram defender pessoalmente o meu projeto. E aí fui, passei aperto, não entendia nada, apresentei o projeto, não entendia absolutamente nada que eles perguntavam, mas eu falava. Como boa brasileira, dei o meu jeitinho e consegui passar, né? Porque consegui mostrar que eu, pelo menos, me fazia entender, né? E aí estudei, fiz o pós-doutorado, que era meu sonho, assim. Para mim, foi a grande experiência da minha vida, né? De ir lá e falar, poxa, estou estudando, eu sou aluna, né? Fora do Brasil, estou aprendendo aqui, tinha meu alojamento, minha sala, minhas coisas dentro da universidade, estudei. Então, assim, a experiência lá fora, né? Depois desse passo, é como se eu tivesse dado um salto. A Vanessa acho que me conheceu antes, eu não sei, eu não me lembro que ano você me conheceu, mas você me conheceu antes da minha ida? Foi 2014 que eu fui, não lembro. Foi, eu acho que foi por aí. Por aí, se não foi antes, foi na época. Quem me falou de você, na verdade, porque na Dermato, por incrível que pareça, eu era só nova ainda, né? Uhum. Eu era da saúde da mulher, apesar de ter convivido, enfim.
Mas foi o Dr. Godoy. Ah, o Godoy que Eu comentou. acho que foi 2015. Então eu já tinha. Eu tava indo da 14, segunda. 15. Eu fui em Aí eu 2014. comecei a te seguir, e aí na hora eu falei, nossa, eu quero ser igual ela, assim. Porque você já tinha seu site com a roupinha branca, né? Já tinha Aí eu fui terninho. comprei uma roupinha branca. Nessa época ninguém fazia foto assim pra rede É. social. Aí eu lembro que eu levava lá pro fotógrafo e falava, ó, eu quero umas fotos assim, aí sentadinha na cadeira, porque era a única referência que eu tinha. Aí depois Pois eu é. entrei em contato com você. Mas foi essa época mesmo. Eu tinha acabado de chegar da Inglaterra e eu fui em 2014, 2015, né? E para até terminar toda a formação. Mas foi uma experiência rica e assim, aí realmente foi uma mudança, um divisor de águas na minha vida, de internacionalidade, de experiência em pesquisa. E claro, né? Eu nunca parei de estudar e depois veio a oportunidade de começar a ensinar e dar aulas na Itália. E aí eu comecei fazendo isso em inglês, né? Eu falava em inglês ou então em português, tinha um tradutor, mas assim era muito ruim, porque as pessoas não conseguiam entender o que eu estava passando. E aí eu falei, eu tenho que estudar essa língua, eu vou Lá aprender vai ela de italiano. novo. Aí lá fui eu estudar italiano, que não foi tão difícil como o inglês, porque é uma língua mais parecida. E aí as primeiras vezes eu estava bem, assim, ainda fraca, insegura, mas comecei com aula direto. Eu sei que um ano e meio eu já estava dando conta de dar aula. Hoje abriu também um leque de mercado imenso, porque a Itália é muito carente. Então, assim, eu fui buscando, né? Aumentando as oportunidades, mas nada foi fácil, nada caiu do céu. Não nasci sabendo falar outras línguas, tive que estudar. E mesmo a minha formação de idiomas foi depois de muita idade. Então, muita gente fala, já estou velha. Poxa, você vai para o intercâmbio com 44 anos, a minha sala só tinha gente de 18. Meus coleguinhas tinham 18 anos e eu nem por isso. Estava bem alegre, feliz ali, não tinha problema nenhum, com certeza. Em algum momento, você pensou, isso não é para mim, eu não sou capaz. Bateu essa insegurança? Eu tive muitos traumas do meu inglês, né? Porque como eu não tenho um inglês bonito, porque a base foi muito fraca, eu sempre pulei etapas, né? Então é como uma criança que pulou algumas etapas do desenvolvimento e aprendeu errado. Então eu tenho um inglês muito, muito feio, eu mesmo não gosto. Mas as dificuldades do idioma são uma barreira muito difícil, que complica muito a vida da gente lá fora. E aí, quando eu cheguei lá, assim, quando eu vi o nível de pesquisa que eu tinha que fazer, a responsabilidade que eu tinha e o quanto eu tinha que captar e entender o que eles estavam falando, eu pensei, poxa, não é brincadeira, isso aqui é bem mais sério do que eu pensava. E eu errava muito, sabe, Vanessa? Eu errava muito, porque eu não entendia muito. O inglês britânico é difícil e eu fiz toda a Bem formação do diferente. americano. Então, assim, eles não têm a mínima paciência, ninguém te trata diferenciado porque você não entende. Eu tinha que me virar só. E, assim, por muitas vezes eu chegava no meu alojamento, lá no meu apartamento que eu tinha, né, da instituição, chorava, falava, eu vou desistir, eu não vou conseguir, não. Eu não tenho capacidade para isso, é um nível muito maior. E eu me lembro que tudo tinha que usar pipeta, e era pipeta eletrônica. Eu nunca tinha nem usado uma pipeta eletrônica. E assim, ninguém me ensinou. Eles só me entregaram, olha, você vai tanto, não sei quantos ml, microlitros, mililitros, microlitros, e me entregaram 5 pipetas. Ó, essas aqui são as suas. Eu não entendia nem o que estava lá, quanto que eu tinha que fazer, e errava, e fazia de novo. E assim, era bem pesado. Eu encontrei muita gente difícil de lidar, né? Porque não é um ambiente fácil, mas eu pensei realmente em desistir e até fazia, na época, terapia online. Eu tive que fazer terapia, porque eu cheguei a um ponto de eu falar, isso aqui é demais para o nível que eu tenho, isso aqui não é para mim, né? Eu tenho que ir embora, eu tenho que chegar e falar com o meu orientador, olha, isso aqui não é para mim, não. Mas, assim, eu fui até o fim, e eu deixei bem claro para eles, eu consigo até aqui.
Esse é o que eu consigo. Mais que isso eu não consigo. Eu não tenho tanto, né? Eu tenho uma barreira do idioma, vocês viram no dia que eu vim aqui, e é o que eu consigo, né? É o que eu consigo produzir, e nunca tive vergonha de mostrar isso. Mas me senti, assim, numa situação bem difícil, porque você está sozinha. Eu estava recém-separada, sozinha num lugar, numa Inglaterra que só faz frio e chove. Então, não é um lugar fácil para você ter forças para seguir. Mas eu consegui, né? Dentro dos meus limites, né? E ainda até hoje, e até hoje Que eu ainda orgulho. acho que eu não, realmente não falo bem inglês e não vou melhorar mais do que isso, já me faço entender e tá bom. Tá bom, né? Já tá bom. Já Mas é um foi orgulho, bom. já, né, gente? Mas uma vez o meu orientador falou assim, olha, você não tem que se cobrar isso. Se eu tiver que falar português, eu nunca vou falar o português como você fala. Por que você está se cobrando de falar o inglês que eu falo? Você não tem que se cobrar, você tem que só estar bem mais atenta, tentar prestar bastante atenção, anotar, porque realmente você não consegue se comunicar como a gente. Agora, era com o celular gravando tudo que os outros falavam, sabe? Depois que eu comecei a fazer isso, facilitou bem. Porque a pessoa me dava o comando, eu gravava. E aí eu repassava, até eu conseguir entender todas as vírgulas, né? Porque às vezes uma palavrinha fazia diferença. Nossa, que exemplo! Foi sofrido. E teve, ô Paty, eu não sei se eu estou enganada, mas não teve alguma situação também que foi bem machista, assim, uma palestra sua na Itália? Ou não, eu estou confundindo? Não, teve uma Foi em outro história país. que há Não muitos lembro. anos atrás eu tive um convite, porque a gente publicou um trabalho na época sobre radiofrequência. E foi um trabalho pioneiro, que falava de coisas que ninguém falava ainda, né? Foi um trabalho que eu publiquei numa revista muito famosa. E aí eu recebi um convite para apresentar esse trabalho em Dubai, num congresso internacional. Só Ah, é? que meu nome, né? O nome que aparece no trabalho é Meyer, que é o meu último nome. E a pessoa que convidou achou que, né, que lá estava PF Meyer, que eu era homem. Então convidou, mandou o e-mail e aí eu falei que aceitava, fiquei super feliz. Claro, né? Quem não quer ir para Dubai com tudo pago, né? E aí, quando eu mandei a minha documentação, ele falou, não, veja se tem outra pessoa no grupo do artigo que seja um autor homem, porque esse congresso ele não tem palestrante mulher. E aí eu falei, não, mas agora vai ter, porque agora eu vou, mas de jeito nenhum. O único homem do artigo era o Oscar. Eu falei, é bem capaz que eu vou dar minha oportunidade para o Oscar, né? De jeito nenhum. Argentino vai tomar meu lugar? Argentino, não vai. E aí eu acabei batendo mesmo de brigar e falar, olha, eu vou assim mesmo. E aí eles colocaram uma pessoa para conversar comigo e ele falou, olha, você pode até vir, mas se prepare que você vai sentir aí um peso de ser uma mulher. E eu fui. Naquela época, Dubai realmente era bem mais restrito do que é hoje. Hoje o país está bem mais aberto. Eu voltei lá em 2017, tá bem mais aberto às mulheres, assim, a questão cultural e até a aceitação do vestimenta, do cabelo. Então, assim, eu fui para esse congresso na época, eu tive que prender o cabelo, porque quem anda de cabelo solto é prostituta, então não podia dar palestra de cabelo solto. Eles me orientaram na roupa, olha, você tem que vestir assim, você tem que cobrir o ombro, você tem que cobrir o tornozelo, você tem que estar com o cabelo preso. Coisas que eu jamais pensaria que eu teria que fazer, né? Mas eu fui assim mesmo. E na hora que eu fiz a palestra, todo mundo ria, sabe? Foi uma experiência bem ruim. Porque você está palestrando e você vê que os homens que estavam sentados lá estavam rindo. E aí... Nossa, eu imagino. Já está quando num ambiente totalmente seguro. Não, para entrar, eu tinha que entrar depois dos homens, né? Tudo tinha todo uma orientação. E aí, quando eu terminei, uma pessoa perguntou assim, você está falando de um aparelho que custa isso, mas isso não existe. Ninguém compra um aparelho nesse preço. Aí eu falei, aqui não, mas eu estou falando da América do Sul. É outra realidade, né? A gente está em outro
outro mundo. Então, realmente aqui, jamais o senhor compraria um aparelho nesse preço. Mas no meu país a gente compra, porque é o que a gente pode pagar, né? Então, assim, eu já vi que era tipo assim, você está brincando, né? Falando isso. E aí, bom, depois de sentir todo esse peso, né? Aí eu realmente fiquei mais por dentro do porquê existe uma diferença cultural. Eu realmente era a única mulher circulando no meio de homem, então eles riam, eles comentavam. E assim, alguns me abordaram e falaram: olha, a gente achou engraçado o seu sotaque. Então teve gente também que riu porque nunca escutou uma mulher brasileira falando, né? Ainda mais um inglês tão bonito igual o meu. Faço ideia o que deve ter saído. E aí, assim, foi uma viagem que eu fiz só e que eu tive bastante medo e Eu foi um imagino. desafio. Mas eu fui bem acolhida, né? A família lá que me recebeu, me chamaram para festa na casa deles e foi bem legal. Mas não deixou de ser uma experiência, um desafio grande, né? Mas a gente tem que enfrentar. Se eu não tivesse ido, talvez eu não tivesse voltado em 2017 já numa outra situação, né? Com tudo mais tranquilo e com reconhecimento, né? Que eu tinha sido a primeira. Já em 2017 tinham várias mulheres. Então, quer dizer, a primeira... Você abriu as portas, né? Exatamente. Gente, isso que foi um passo. demais. Isso foi Nossa, legal. Tati. Que orgulho, orgulho. Pois E é, a desses Vanessa momentos... gosta das minhas histórias, né? Porque são Adoro. sempre engraçadas. Eu adoro também, nossa. Sempre. Porque assim, é super inspiradora, né? E a gente tem que se modelar mulheres assim mesmo. Então, isso é importante. E assim, uma coisa que eu vejo é que você não fica esperando as coisas acontecerem, né? Ou, ai, o que eu vou fazer agora? Eu acompanhei principalmente essa transição sua até com as redes sociais. Né? Eu lembro que você falava assim: não sei tirar foto, não, me ensina, não sei fazer live. Acho que a primeira live Claro, que fizemos, isso tudo é muito tranquilo nas pessoas jovens, né? A minha geração, e quantos colegas eu tenho que não fazem porque não se sentem à vontade, que são da minha idade e têm vergonha, ou que até não gostam e criticam, isso é ridículo e tal. Realmente, não foi fácil entrar nisso. Não vou te dizer que é a coisa que eu mais amo fazer, que é a coisa que eu mais gosto, mas eu vi que é o canal que eu tenho de comunicação com as pessoas para que elas possam aprender, conhecer meu trabalho, receber meu trabalho. E, além disso, é um canal internacional. Hoje eu realmente tenho alunos no mundo inteiro. Na Coreia tem gente que me conhece, em Dubai, ou lá no Catar. Tem uma aluna que foi minha aluna em Dubai que mora no Catar. Poxa, quando é que você pensa que vai ter uma aluna no Catar? E tem gente... tive alunos africanos, né, que eu tive uma turma especial em Portugal, só de alunos angolanos, e uma turma maravilhosa, que até hoje eu falo com eles. E eu tenho aluno em muito lado, então a rede social me aproxima, faz com que eles consigam falar comigo e chegar perto de mim, além dos próprios brasileiros, né, que a gente consegue, o Brasil é tão grande, e a gente consegue estar levando informação. Se é uma ferramenta, por que não aprender a usar? Mas existe sim uma resistência, principalmente porque a nossa geração, né, a minha no caso, não viveu isso, isso não fez parte da rotina. Eu conto muito para meus alunos, olha, quando eu tinha que publicar, ou quando eu tinha que saber de uma revista, a gente esperava a revista chegar pelo correio. Quando eu queria ver um artigo científico, eu tinha que esperar, existia uma assinatura da revista, eu esperava a revista chegar. Até que ela chegava para mim, já tinha passado muitos meses. E era assim que eu li um artigo científico. Não é igual vocês que pegam na mão, abrem o Google e já abrem o artigo. Quem dera fosse assim. Se eu tivesse essa facilidade, a vida tinha sido muito mais fácil. E ainda assim, quanta coisa eu não consegui fazer, né? Então eu falo muito assim, para quem é jovem, que a família quer incentivar, vai estudar fora, vai fazer uma língua, vai aprender o idioma. E aí a pessoa passa o dia dormindo, a tarde inteira em casa, faz faculdade de manhã e dorme. O que você faz à tarde? Dorme. Não faz uma aula, não faz um curso, não aprende. Depois, para você fazer isso com 40 e tantos anos, como eu fiz, é muito mais difícil. Você não tem a mesma facilidade,
você tem que deixar de trabalhar para fazer isso, né? Quantas coisas eu não fiz tardiamente e que eu poderia estar fazendo mais cedo, né? Mas não tive a oportunidade. Aí você tem a oportunidade e não faz, né? Porque acha que não precisa, que não é importante. Com certeza. Nossa, muita coisa, que delícia. Uma mulher corajosa, viu? Pois é, né? Realmente é bem assim, Mari, igual a Vanessa falou, não para de inventar coisa e às vezes sempre está aparecendo oportunidade e eu vou correndo atrás, porque eu acho que o que eu puder fazer enquanto eu tiver saúde, tiver possibilidade de estar estudando e fazendo mais coisas, eu vou fazer. Até porque por muitos anos da minha vida eu fiz muita coisa e não tive qualquer tipo de retorno. As pessoas falam assim, por que você faz pesquisa? Ninguém ganha dinheiro com pesquisa, realmente. Eu comecei a fazer pesquisa trabalhando como docente em universidade privada, que eu acho que vocês já tiveram essa experiência. Você não tem incentivo nenhum. Eu fazia pesquisa sem ganhar nada. Eu me lembro que uma vez entrou um gestor, né, da universidade novo, e aí ele pegou meu currículo e ele olhou e falou assim, peraí, você está tocando 20 projetos de pesquisa e está ganhando quanto por eles? Eu falei, nada. Eu estou fazendo porque eu gosto, né? Então, eu tinha 20 projetos de pesquisa que eu trabalhava totalmente de graça. E ele falou assim, menina, você faz isso tudo e você não ganha uma hora. Não. E aí, ele me deu 6 horas. Eu fiquei me sentindo riquíssima, né? 6. Olha, eu vou acrescentar na sua carga horária de professora 6 horas para pesquisa. Eu fazia 20 projetos. Aí eu passei a fazer 40. Porque se eu não ganhava nada e fazia 20, eu falei, agora que eu estou ganhando muito, eu vou fazer 40. E aí Milionária! E aí eu comecei a produzir de uma tal forma que a minha carga horária de pesquisa acabou chegando em 20 horas, fora o que eu tinha de sala. E aí, assim, foi o meu auge de riqueza, né? Eu estava no top. E aí eu tinha mais de 100 projetos acontecendo, né? Era não sei quanto, e aluno, e rodando. E era de fisioterapia, de biomedicina, de estética, de todas as áreas, porque eu me metia em tudo, porque eu me sentia na obrigação, poxa, eu estou ganhando 20 horas, eu tenho que produzir. E aí, claro, aí depois começou a mudar, né? Cortar e não sei o quê, e a crise, corta o FIES, e veio a Dilma, e veio não sei o quê. Acabou cortando tudo. Foi cortando, cortando, e aí acabou que chegou a um ponto que não tinha mais nada. E eu queria continuar pesquisando. Então, as empresas começaram. Patrícia, você não quer fazer aquele estudo que você ia fazer? Mas eu não tenho mais ajuda da universidade. E nem, às vezes eles nem deixavam, né? Você vai ficar produzindo aí, daqui a pouco você vai cobrar e a gente vai ter que pagar. Então, eu comecei a produzir já com apoio, né? A empresa, não, eu pago o aparelho, eu pago o material de análise. E assim eu comecei a criar, nasceu o Instituto de Pesquisa. Do simples fato de eu ter vontade de fazer e não ter quem patrocinasse, mas também começou a aparecer outras fontes de ajuda. E aí eu comecei a fazer. E hoje virou um monstro, né? Para você ter uma ideia, amanhã eu tenho uma consultoria do IRG nos Estados Unidos. Eu nunca fiz uma consultoria nos Estados Unidos. Olha só! E aí amanhã, vai ser amanhã à tarde, eu tenho uma consultoria de uma empresa que faz a mesma coisa que eu faço e que quer trocar ideias, né? E que quer fazer um trabalho. E aí ai meu Deus, né? Já mandei no e-mail assim, o trabalho vai ser em inglês, né? Porque já para poder, imagina, uma consultoria que você tem que raciocinar em inglês e eu já me estressando, né? E aí eu falei com a mulher, olha, se tivesse a possibilidade de ser em espanhol, eu acharia mais confortável, mas também não fechei a porta do inglês. Aí ela já me respondeu em espanhol, eu, amém, Senhor, graças a Deus. Eu vou conseguir fazer essa deu tudo certo. Senão hoje eu nem estava aqui, eu já estava ali estudando como seria a minha fala para falar bonito, né? Olha, as meninas estão perguntando aí como que você faz tudo isso, quantas horas tem o seu dia? Eu acordo 5 horas da manhã, às vezes um pouco antes, 5h30 eu estou na academia, meu dia começa gente, ela cedo. malha ainda, todos os dias. Vai. Comecei a fazer isso quando eu fiz 40 anos, até 40 anos eu vagabundei, aí quando eu fiz 40 anos, eu falei, bom, agora está na hora de começar a fase de cuidados, né?
porque vagabundei a vida inteira, não fazia nada, era magra, então sempre me cuidei mais em relação a... Gostava de dançar, fui bailarina, mas ginástica foi com 40 e nunca mais parei. Mas não gosto não, viu? Não gosto. Faço porque... É. E aí, bom, depois eu faço... O dia rende bastante, eu trabalho realmente direto, mas eu tenho uma vida normal, eu cozinho, eu tenho casa, 2 cachorros, marido, e tudo normal, né? Família. Hoje eu tirei um minutinho, que agora eu tenho sobrinho que mora aqui, peguei meu sobrinho, levei meu sobrinho na psicóloga, e assim eu vou me ajeitando aí nos horários e dá tempo, né? Apesar que eu não tenho filho, é lógico que filho toma bastante tempo, mas como diz minha mãe, eu tenho muitos filhos, né? Eu tenho os alunos, eu tenho várias pessoas que eu convivo, que acaba sendo mais ou menos uma mãe, né? Com certeza, Paty. Tá sempre organização também, né? Eu vejo bastante, até nos seus horários, do horário que você vai fazer as coisas, então isso é muito importante. Exatamente. Que legal, fiquei muito contente de saber do IRG. O IRG eu acompanhei nascendo, né? Foi, exatamente. Agora a gente está dando um passo grande. Eu tenho certeza que amanhã vai ser uma oportunidade, porque essa empresa ela tem sede em muitos continentes. Assim. Tem sede na Ásia, é dos Estados Unidos e está na Europa. E quem sabe a gente não começa a fazer um trabalho junto e faz uma parceria, né? Isso são coisas que vai cada dia aparecendo e aí tem que pegar as oportunidades. Mas vamos lá, já está quase, daqui a pouco acaba o bate-papo. Então eu quero que você deixe aí para quem está te ouvindo. Nem precisa dar mais dica, né? Porque já foi super inspiração. Mas olhando a Patrícia de hoje, né? Para a menina lá. Então, pensa no pessoal que está te ouvindo aí, o que você falaria para encurtar o caminho, assim? Então, eu vou dar o meu exemplo do que eu escutei, que eu acho que foi uma coisa que me marcou muito. E, por coincidência, a pessoa que falou isso para mim, eu reencontrei depois de quase, sei lá, quase 40 anos depois, não, 30 e tantos anos depois, eu encontrei o professor que um dia falou exatamente isso que eu vou falar para vocês. Esse professor era um professor muito chique, ele chegava para dar curso, viajava, dava aula na Bélgica, na França, e dava uns cursos bem diferentes, e eu era fã, porque era de ortopedia, né? E eu, fã de ortopedia, fazia todos os cursos, juntava o dinheiro para fazer o curso dele com o maior sacrifício. E aí um dia eu cheguei perto dele e falei, professor, como é que eu faço para ser assim, tão famoso, né? Tão assim, importante, viajar, dar aula no exterior, né? Tá sempre fora do Brasil. Como é que a gente faz para chegar nisso? Eu ainda estava no 4º ano de faculdade. E aí ele falou, você tem que fazer 3 coisas. Você tem que estudar muito, você tem que procurar fazer outro idioma, já que você quer ser internacional. E a terceira coisa é mais importante, fazer o que ninguém faz. Então, eu fui para casa e nem dormi essa noite, porque eu falei, onde é que eu vou arrumar uma ideia que ninguém faz? Eu perdi uma noite de sono, eu não conseguia dormir. Meu Deus, mas eu tenho que ser igual a esse homem e eu não consigo. Todo mundo já faz tudo. Aí, o que eu vou inventar? Eu me lembro até hoje o que é que eu fiquei pensando que eu podia inventar para conseguir ser igual a ele. E, bom, passou o tempo, nunca mais eu vi esse professor e um dia um aluno meu falou, eu estou fazendo um curso de microfisioterapia com Afonso Salgado, Afonso Shigemi, né? Que ele é conhecido como Afonso Salgado ou Afonso Shigemi. Não sei se vocês conhecem, mas ele é bem famoso no mundo da orto. E aí ele falou assim, ele mora nos Estados Unidos. Aí eu, uau, ele mora nos Estados Unidos, cadê esse homem? Tão chique. Aí eu mandei uma mensagem para ele, achei ele no Instagram, que agora você acha todo mundo, e contei essa história para ele. Olha, um dia você disse isso, isso e isso. E olha aí onde eu cheguei, né? Como que isso serviu de inspiração. E aí ele na hora me ligou e falou assim, eu não acredito que eu fui seu professor. Porque eu te sigo, eu sei quem é você, eu conheço o seu trabalho, eu já ouvi falar, eu já tive várias alunas suas. E eu não acredito que eu um dia falei algo que contribuiu para pelo menos um pouquinho em tudo que você conquistou. Eu falei, foi super importante.
né? No quesito idiomas, Olha. no quesito estudar, porque eu estudei, e principalmente não fazer diferente, né? A dermatofuncional, apesar de ter sido uma coisa difícil, ela foi um diferencial, né? Porque ela é nova, ela é uma área que não tem pesquisa, eu comecei a fazer algo que ninguém fazia, né? E isso é fazer diferente. Então, a gente tem que buscar fazer coisas diferentes. Não adianta você copiar o que todo mundo está fazendo. Você tem que sair fora da curva para você realmente reinventar, se reinventar e bom. E assim vai, né? E assim já vai cair a live. Já Eu deu acho que nosso horário. a gente ganhou mais tempo de live. Ai, que bom! É, Eu tô nos estresse aí achando. E aí, assim, o pessoal fica achando, sabe, Ivan, que eu sou empreendedora, né? Que eu sou aquela pessoa. Não, Não, imagina. uma. Eu Olha, já briguei com você, não vou brigar aqui com mas é pessoas você assim. e o Hugo, né? O Hugo, que é o nosso amigo lá de Portugal, falou assim, Patrícia, você é a empreendedora mais cara de pau que tem, porque você é empreendedora e diz que não é. Eu falo, olha, não tem alguém mais medroso de Eu fazer já as vou falar isso coisas. pro Hugo também. Pois é. E ele até fez um capítulo no livro onde ele coloca um exemplo, né, da empreendedora que não se reconhece como empreendedora. Exatamente eu. Pra Ele fala você. de mim. Que sou eu a pessoa que não se reconhece. Realmente eu não me vejo aquela pessoa empreendedora. E nada do que eu fiz foi planejado, né? Eu sempre tive na cabeça que eu queria realmente fazer como o Afonso. Eu queria estar fora, eu queria apresentar o que eu faço, eu queria ser uma pessoa de referência, mas eu jamais imaginei que eu ia conseguir chegar, até porque era uma coisa assim, distante da minha realidade, né? Financeira, situação, né, de tudo que eu vivia, não tinha como pensar nisso e cheguei. Então, acho que o caminho está aí. Realmente você tem que acreditar e seguir, né? Porque é possível. E assim, às vezes a gente quer alguma coisa, mas naquela época você olhava e falava, meu Deus, mas como que eu vou fazer tudo isso, não é? E eu Exato. falo muito mas isso. a mente empreendedora Mas o terceiro universo também conselho do seu vai. professor. Faça diferente. Isso já é abrir a mente para ser uma empreendedora. É o fazer Pois diferente, é. inovar. Então, Não, minha Exatamente. ela é filha, mega não empreendedora. negue mais. Aquela filha desse Não negue Na minha mais. cabeça, Último dia. na minha cabeça eu não consigo me reconhecer, mas várias vezes, né, você, o Hugo sempre fica assim, não, você não vem com essa conversa mole que não tem isso. Mas eu não vejo, né? Eu não consigo me enxergar assim. Eu consigo me enxergar uma pessoa assim que trabalha muito, realmente eu gosto do que eu faço e trabalho com uma vontade assim que parece realmente que tem uma pilha que não acaba, né? Tudo que eu faço, hoje eu fiz várias avaliações na clínica, né? Coisa que atender, tem gente que acha que eu nem atendo mais. Atendo, fui lá, fiz avaliação, atende outro, tenta paciente com criança, aquela confusão todinha e eu lá fazendo, com a mesma atenção que eu tive de manhã para estar estudando, para preparar uma pesquisa, para apresentar um relatório como eu apresentei hoje. Quer dizer, se eu for olhar tudo que eu fiz hoje, eu fiz com vontade. E eu acho que isso é porque eu gosto, né? Então Paixão, tem que ter essa paixão. Se não tiver isso, não vai sair do lugar. E principalmente que você está sempre ali, né? Disponível, às vezes chama você, né? Tá, olha, Tati, vamos fazer live, vamos fazer isso. E de repente, se fosse uma pessoa mais assim, ai, não, né? Já fiz muito hoje. Não, Isso é legal, porque eu vejo no nosso mercado, talvez os outros sejam assim também, né? Mas é muita briga entre as profissionais, é muita uma falando mal da outra. E aí, nessa hora, né? Eu sempre penso em você, porque você tá sempre plena. as pessoas falam isso. Mas você não vai se manifestar, mas você parece que tem sangue de barata. Plena, vamos dar lá e você tá assim. Vou esperar tudo isso passar. E na verdade, muitas vezes as pessoas atacam, né? Colocam ataques na rede social, escrevem no seu feed, te atacam, mandam pessoas te atacar também, escrevem coisas pesadas. E, na verdade, a minha postura, quem tenta fazer isso, perde muita energia, porque
eu acabo nem respondendo, né? Eu prefiro não, eu não vou ficar discutindo para provar que o que a pessoa está falando ali está errado. Não, mas não vou mesmo. Eu tenho muito mais coisas interessantes para fazer e muito mais ao que me dedicar do que perder tempo de bater boca, discutir. E é o meu perfil, eu sempre fui assim, eu nunca fui de brigar, né? E não consigo ser assim, mas eu vejo que as pessoas às vezes ficam instigando, né? Colocando lá, responde para que responda, e coloca bem, escreve bem grande lá no feed que você E aí o está pessoal fica mais falando. bravo ainda. E aí, assim, eu geralmente eu faço bem uma coisa que eu sempre falo com todo mundo: nunca responda na hora. Né? Você leu algo que te fez mal, às vezes uma coisa, né, tão grosseira ou tão triste que você fica até chateado o resto do dia, mas não responda, não. Deixa aquilo ali passar para você conseguir pensar melhor. E, claro, muitas vezes isso me faz até deixar para lá. Passou, eu já esqueci e não vou responder mais. Então, isso me fez menos mal do que se eu ficasse alimentando, né? Essa troca de ficar brigando, né, na internet, isso faz com que você fique se sentindo muito mal e tira energia. Então, não perco tempo. E, assim, as pessoas me mandam prints. Olha aqui, fulano falou do seu post, fulana falou do seu post, fulana falou de você, etc. Falando a próxima disso. Mas manda, perde tempo. Perde tempo, porque eu nem me dou o trabalho de ler. Às vezes mandam áudios, já me mandaram áudios completos, gravação de aula de colega que falou um monte de coisa. Eu nem escuto. Não dá, nem perco tempo. Eu já não tenho muita paciência de escutar áudio, né? Que eu não tenho muito tempo. Então, aí é que eu não vou mesmo. O que está falando é coisa ruim, não vou nem perder meu tempo. Para não ficar afetado por essa energia aí. E assim eu vou Mas seguir. eu acho que agregar, essa é uma dica, né, para quem está assistindo aí. Eu sempre falo para as meninas, a Manu tá aí ainda, e eu falo assim: quando a gente faz sucesso, a gente está na vitrine. Sim. E a gente tem que estar fortalecida, porque vai começar, né, a pessoal jogar Claro. pedra, as críticas. E aí você tem que estar muito segura disso e falar: meu, isso é porque eu tô fazendo sucesso, né? Tô aparecendo. Ela faz pesquisa, mas ela tem conflito de interesse. Ela faz aula fora porque ela tem, sei lá, contatos e ela pagou para isso, sei lá. O povo inventa 200 coisas e coloca e vai falando. Bom, aí realmente você vê que geralmente quem fala é quem não conseguiu chegar ou não consegue fazer da mesma forma. Quem não Então, faz. eu acabo tendo uma compaixão, sabe? Coitada dessa pessoa, né? Tá nessa situação e não tem o que fazer, aí vai gastar tempo fazendo crítica e tudo, deixa, vai ficar ali com aquele veneno, vai acabar ficando Vai pior. estudar, minha filha, vai. E aí, não perde tempo. Mas isso é uma coisa assim, eu acho que é da personalidade, né? Talvez também tenha o lado ruim disso. Muitas vezes, às vezes as pessoas tomam partido e me defendem e tal, mas, né? E aí fala, nossa, né? Ficaram com uma imagem ruim sua e tal. Mas é a minha forma de ser e eu não vou realmente me preocupar com isso. Enquanto eu puder fazer o bem e trazer coisas boas, vai ser sempre assim. Com certeza vocês não vão me ver, né? Eu tenho os meus momentos de estresse, pergunta lá a Eneida, né? E a minha equipe, que elas saudade do Enem. Pois é, eu tenho meus momentos de estresse e quem trabalha comigo sofre, porque eu sou extremamente exigente, né? Então, da maneira que eu trabalho, da forma que eu cobro, e as pessoas às vezes realmente sofrem com isso. Mas é uma forma de não ser agressivo, nem de tratar mal, nem de derrubar e fazer esse tipo de coisa. É realmente pensando que todo mundo tem que construir, crescer e ter uma melhor, né, uma melhor situação. Que todo mundo chegue onde eu cheguei e até mais longe, né? Isso é que eu tenho que estar desejando sempre. Que linda! Acho que, olha, vários aprendizados aí para a vida, né? Então, nós vamos deixar salvo aqui, viu, Paty? A live
Eu sempre que eu tiver meio assim, vou assistir. Porque não tem nada salvo da sua história. Então, isso é muito bom. Com certeza não tem. Mas é bom, de vez em quando, fazer uma live que a gente não está falando de método, de técnicas, de equipamento, Sim. e que a gente está falando porque pouca gente me conhece ou sabe da minha história, ou às vezes E muita gente às vezes ainda... acha que você eu já te falei sobre isso, né? Que você é inacessível, que você. E quando a gente te conhece, a gente vê que não é nada disso, né? Que Sim, tipo, tem essa é imagem. gente como a gente. Essa semana eu fui a Teresina, uma aluna, ela foi me levar castanhas, foi me levar a bebida típica de lá, e assim, toda vez que ela encontra comigo, ela começa a chorar. E ela chora, e ela chora, ela já vem com os presentes chorando, né? Eu, criatura, por que você está chorando? Ela, é porque eu não dou conta, né? Assim, do tanto que eu tenho noção do que você é, e do que você tem de conhecimento, de poder, de tudo. E aí eu venho aqui com umas castanhas, você vem, me senta comigo, pergunta por mim, minha família, como é que tá, bate papo. Quer dizer, é algo que eu jamais pensava. Então, ela toda vez ela chora, sabe? Aí ela chora, ela se emociona. E aí ela falou assim: eu vou ficar ouvindo um pouquinho. Ela já fez o meu curso, aí ela vai lá fora, fica escutando, né? Só para lembrar. Ela falou: olha, eu fico encantada com a sua aula. Então a gente vê o quanto assim, as pessoas não têm uma ideia, e aquelas que se aproximam, o quanto ficam gratas e o quanto a gente ganha energias boas, né? Eu saí com o coração super feliz, né? Com os presentes, com o carinho, né? De vários colegas que foram lá me visitar e que sempre que eu apareço na cidade, eu vim aqui te dar um beijo. Olha que gracinha, né? Eu vim aqui te ver, né? Isso é muito bom. E é isso mesmo. A Vanessa já fez isso muito. Chegou em Ribeirão, saiu lá de Matão, foi em Ribeirão. Vem aqui ficar com você. Já fiz várias vezes. Isso agora Exatamente. eu não estou fazendo mais, né? Porque a gente não está podendo mais. Estamos numa fase que a gente não pode estar, né, fazendo tanto isso, mas vamos voltar a nos encontrar. E é por isso que a gente, além de estar passando histórias, né, de mulheres aí que conseguiram fazer a diferença, né, e que tem aí uma... não só no profissional, mas que tem uma como que eu falo? Uma empatia. Energia boa, uma energia, né? Então, tá uma humildade. Incrível. E assim, passando coisas leves também, né? Exato. Porque o momento está muito pesado. Exatamente. Então, ontem até a Mari falou, nossa, me senti no sofá de casa, adorei. E é isso mesmo, né? Que a gente Essa é a ideia. Passe a refletir agora, né, quem está assistindo, que tá na hora da gente se conectar mesmo com a nossa essência, com as coisas que a gente tem, com as coisas simples, às vezes, do dia a dia, e agradecer mais. Então, quem não te conhece, às vezes não sabe disso, mas você é uma pessoa muito positiva, né? Que tá sempre ali. Eu nunca vi você reclamando. Às vezes eu sei que você pegar um voo e vai para lá e chega lá para dar aula o dia todo no salto. E em nenhum momento você virou para mim e falou: nossa, eu tô cansada, né? E assim, isso me marcou muito também, né? Você pode até estar cansado, que eu sei que às vezes tá. Lógico. Mas não fica ali reclamando, né? Na verdade, teve um episódio antes da... Mari, me avisa aí se tiver cair na live, pelo amor de Deus, porque eu falo demais. Eu também não sei, mano. Acho que a gente tem mais uns minutinhos. Pois é. Antes da pandemia, exatamente antes, eu fui dar uma palestra no Maranhão. E aí, quando eu estava em Recife, meu voo não saiu. E eu tinha que chegar para essa palestra, era uma palestra até de divulgação de um trabalho que eu estava fazendo com a Ibramed. E assim, eu passei a noite no saguão, lutando para pegar um voo, e eu consegui, no fim da madrugada, depois de passar a madrugada acordada, lutando por um voo, eu consegui pegar um voo para Teresina. De Teresina, eu peguei um carro com gente que eu nunca vi na vida, e pegamos estrada, fomos de carro até o Maranhão, estrada de terra,
Eu sei que eu cheguei no Maranhão, em São Luís, era tipo 4 da tarde, minha palestra era 5 da tarde. Eu não tinha dormido, eu não tinha tomado banho, eu não tinha feito nada, mas eu consegui chegar para dar a palestra. Eu tive uns 45 minutos para tomar um banho, trocar a roupa, e exatamente às 5 da tarde eu subi lá para dar a palestra. E assim, o povo, ela veio! Porque assim, tudo que eu fui passando, né? O que eu fui vivendo de luta, brigando lá, eu preciso de um voo, e aquele estresse. E as pessoas não têm ideia do que é lutar por um voo, né? Sim. Lutar por um voo é uma coisa que eu vivo muito, assim, porque eu moro longe e não tenho uma boa malha aérea. Então, se não tem, você tem que brigar com a empresa, você tem que xingar, você tem que ir no gerente. Enfim, mas o que eu consegui, e assim, na hora que eu subi, eu nem acreditava. Gente, eu consegui chegar. E assim, o pessoal da Ibramed ficou louco, né? Patrícia, a gente não tem o que dizer, porque eles acompanharam, era de madrugada eu ligando, sabe? Eu tô conseguindo, consegui um carro, um carro com um cara que eu nunca vi, com um motorista que eu nunca vi, enfiado no meio do mato do Maranhão. Loucura, né? Mas eu consegui, então assim, eu tenho essa característica de se é para cumprir, né, quase que uma militar, né, porque eu sou filha de militar. Missão dada, missão dada, missão cumprida. Então, não importa o que eu fiz. E eu acho que é por isso que eu não reclamo, né? Por isso que eu tenho essa característica. Paty. Bom, Paty, meninas, é isso. Amei, deu super motivação pra gente. Você é uma pessoa incrível que vale a pena todo mundo conhecer, né? De uma forma ou de outra, independente se é da área da estética ou não, mas é inspiração para nós mulheres. E, bom, sou sua fã, isso você já sabe. Quero te agradecer por estar aqui, né, Má? Nossa, nem me fale, eu sou super fã também de carteirinha, da profissional, da pessoa, da amiga. Nossa, sim. Pois foi um presente menina. de Deus que a Vanessa me trouxe aí há uns anos atrás. Pois é, eu só tenho a agradecer a oportunidade, dizer que foi um prazer, adorei também, estou igual a Mari, dizendo, parece bate-papo, né, em casa, no sofá. Pena que a gente não está pessoalmente, mas a gente vai estar se encontrando aí em breve. Mas já deu para matar saudades um pouquinho. Sim. Meninas, muito obrigado. Um beijo para todo mundo. Tem uma mão aqui. Ah! Vem cá, fala. Uma mãozinha. Olha, só bebi a cabecinha. Obrigada pelo convite, meninas. Foi um prazer. Muita sorte para vocês. Muito sucesso. Obrigada, Paty. Muita saúde aí nesse período, né, que a gente está passando. Se Deus quiser, a gente se encontra. Beijo. E obrigada a todo mundo que assistiu, viu? Olha que linda! Um Pode beijo. ser filha da Eneida, do cabelo todo pintado, colorido. É a filha da Eneida, certíssima. Linda. Meninas, um beijo, viu? Da Eneida também, tô morrendo de saudade. Paty. Beijo, Beijo, tchau, tchau. beijo. Tchau, tchau.